Olá, pessoal! Eu sou a Débora Coutinho e estou aqui para mais um episódio do podcast Desconstruindo a Mente. E hoje eu estou num momento muito especial, porque eu estou com uma co-host que vai me ajudar, que é a Fabrícia Almeida, fono. Seja bem-vinda. Fonoaudióloga. O nome já é um trava-língua, a profissão, né? Prazer, Fabrícia. Sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite, Débora. Imagina. É um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso. Vai ser maravilhoso gravar esse episódio, principalmente com a parte da equipe terapêutica aqui, até porque hoje nós vamos conversar com duas pessoas incríveis, duas mulheres maravilhosas, que são essas convidadas lindíssimas, a Priscila e a Gisele. E sejam bem-vindas. Elas são mães atípicas, gente, e a gente vai conversar aqui, a gente tem que filtrar, porque é muita coisa legal, Sim. É muita coisa para falar. Nós vamos falar um pouco sobre questões relacionadas ao autismo, nós vamos falar um pouco sobre a maternidade atípica, sobre quem tem acesso, vamos falar de terapias, empreendedorismo feminino. Olha, esse podcast, esse episódio aqui vai estar imperdível. Então, sejam bem-vindas. Vai ser muito bom esse nosso papo. Eu gostaria de começar querendo ouvir um pouquinho de vocês sobre quem eram vocês antes, né? Porque as pessoas falam muito como é, né? Fala sobre o autismo, como é o autismo na sua vida, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco e começar esse momento recobrando aí a memória, né? Eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem quem eram vocês, né? Quem era a Priscila, quem era a Gisele antes da maternidade, principalmente antes dessa maternidade atípica, né? Obrigada primeiro pelo convite, né? Eu acho que é um espaço assim muito importante. É claro que a gente está se aproximando do mês de abril, mas a gente vivencia isso o ano inteiro, o tempo todo. Mas assim, ter essa oportunidade da gente estar falando, eu acho que é muito importante. Meu nome é Priscila Baleiro, eu tenho 43 anos, sou uma mulher casada, tenho 2 filhos, um de 18 e o Davi, que é o autista de 11 anos. Antes de eu ser uma mãe atípica, né, eu já tinha o Lucas tinha 7 anos, eu trabalhava, eu era auxiliar de enfermagem, que hoje é técnica de enfermagem, né, trabalhei durante 15 anos nessa área, comecei muito cedinho, então eu tinha minha profissão, meu filho ficava em creche, eu tinha aquela vida, né, que hoje todo mundo tem, de trabalhar, ter filho, botar na escola, entre aspas, sem intercorrência. E aí engravidei do Davi, e quando ele veio assim, já veio com o diagnóstico, né? Porque Davi, quando ele nasceu, ele já nasceu com muitas coisas, né? Com uma alergia alimentar grave. Então, de imediato, eu já tive que deixar a minha profissão e realmente me dedicar a ele. Então, desde o nascimento dele, eu digo que eu recebi um diagnóstico sem ter, né? Porque eu modifiquei totalmente a minha vida, já começando a parar de trabalhar. Aí surgiu uma outra Priscila, surgiu uma mãe atípica e que também continuava sendo mãe do Lucas, que é o mais velho. Enfim, há uma trajetória aí de 11 anos que eu acho que parece 20 já. Vamos falar um pouco mais dessa trajetória aos poucos. Muito obrigado mesmo, né? Imagina, gratidão por você ter feito esse convite. A gente está muito feliz, né, por poder dividir tudo isso, né? Como você falou, me chamo Gisele Paranhos. Eu sou mãe de 2, a Amanda de 22 e o Guilherme de 15. Ambos são autistas em níveis de suporte diferentes. Mas quando a gente para pensar e para refletir, chegar nesse lugar, né, de quem a gente era, eu era uma jovem, né? Eu fui mãe com 20 anos, né? Engravidei aos 19, né? Casei muito cedo, casei com 17. Então, o meu maternário era diferente, né? Então, é difícil buscar esse lugar, né? Esse lugar que eu era, né? Eu era uma pessoa, não sei se mais feliz, mas era uma pessoa com menos responsabilidades psicológicas, né? Essa demanda mental, assim, que era muito maior do que é hoje, né? Hoje a demanda... tem a sensação que era outro eu, né? Eu já, né? Quando a gente conversa, quando a gente encontra muitos terapeutas, a gente encontra isso, né? Esse resgate de identificar quem habitava, né, em outro momento. O quanto a gente está diferente hoje, né? Então, eu acho que
dá uma saudadezinha de quem era aquela pessoa, mas aquela pessoa não cabe mais nessa realidade, entendeu? Acho que é um pouco, né, disso, assim. Sim, a Priscila acabou falando um pouquinho de como chegou, né? O diagnóstico que já chegando, né? já Junto veio com o combo. bebê. E no seu caso, como que foi esse chegar no diagnóstico? Eu, no caso, eu tenho 2 filhos, então são 2 diagnósticos completamente diferentes. Depois de 7 anos, eu engravidei do Guilherme, né? A Amanda já tinha, né? De 6 para 7, né? E aí, autistas não têm exames, né? Eles nascem, são bebês lindos, que seguem um desenvolvimento basicamente normal. Então, eu fazia todas as consultas direitinho. Só que com 8 meses, eu notei algo diferente no comportamento dele. Eu já não era mãe de primeira viagem, né? Então, quando eu retirava ele do banho, eu sentia uma contratura muscular, que é assim que eu identificava. Fiz vídeos, mostrei para a pediatra, ela, né, não levou a sério, como a maioria acontece, né? Achou que era alguma coisa que eu tava... ansiedade, coisa de mãe superprotetora. Ah, mas é porque é menino, deve ser por conta disso. É porque você também não, né... Tá comparando. Você tá comparando. E mesmo assim, eu mostrando vídeos para ela, ela não acreditou. Com 8 meses, né? Eu comecei nesse processo. Aí com 9, mais coisas que eu achava que ele tinha uma visão muito peculiar para um bebê de 9 anos. Ele enxergava coisas muito pequenas e acompanhava essas coisas. Ele segurava um fio de cabelo e segurava até o final, que era uma coisa que ele não precisava fazer aquilo. E aí fui gravando e com 1 ano e 2 meses eu falei, agora chega, eu vou procurar uma neuropediatra, mesmo sem a autorização da pediatra. E aí o diagnóstico foi autismo. Então, já virei ali a chave e falei, beleza, eu vou ter que seguir um novo caminho e vamos embora. E aí, de 1 ano e 2 meses, cuidando e tudo que era necessário. E aí, eu já volto para 2 anos atrás, né? A minha filha, né, as meninas sempre têm um comportamento um pouco mais delicado. Pela sociedade, isso é mais aceitável. Então, ela sempre foi uma menina muito quieta. Só que tinha algumas coisinhas que a gente falava, peraí, tem alguma coisa que não tá batendo aí, né? Não consegue fazer muitas amizades, é uma menina mais quietinha, muito organizada excessivamente. E isso muda tudo hoje, tá, gente? A minha filha é outra pessoa totalmente diferente, né? Mas essas coisinhas da infância ficavam muito focadas ali. E, poxa, mas você tá procurando isso? Tanto que eu levei na mesma neuropediatra e a resposta, que foi totalmente diferente do Guilherme, foi assim... Gisele, não tem nada a ver, o seu foco tem que ser completamente no Guilherme. Ela é menina, é assim mesmo, e segue. Continuei procurando outros médicos. Um último me falou assim, você acha que ela é autista? Eu falei, eu acho. Já tinha estudado bastante, já tinha lido muita coisa. Aí ele falou, já que ela conseguiu sobreviver até agora, pra que você vai mexer nisso? Aí eu falei, porque ela não tá... realmente, ela tá sobrevivendo, ela não é ela. E aí, nesses 2 anos atrás, eu consegui um novo... agora já é um psiquiatra, né? Que a gente fez a avaliação neuropsicológica, porque quando você se torna adulto é muito mais complicado e as meninas conseguem disfarçar. Sim. Assim, para quem convive, né? E é muito difícil você perceber. A avaliação neuropsicológica bateu o autismo assim, no nível lá em cima. E aí nisso também veio o TDAH. Porque eu sabia que poderia também ter o TDAH, mas aí veio esse combo. Então, eu vivi 2 diagnósticos em períodos totalmente diferentes da vida. E assim, eu acho que está sendo muito mais desafiador agora viver esse há 2 anos, porque é uma nova pessoa. A minha filha, que eu conheci até os 20, é completamente dessa Amanda que eu conheci há 2 anos, sabe? Não que não tivesse, eu sempre fui a mãe que ficou dentro de casa, que cuidou, que fazia tudo, né? Ficando um pouco emocionada, desculpa. Mas é uma nova pessoa, e você tem que aprender, né? A conhecer e amar essa nova pessoa e a estudar. Porque eu vivo estudando sobre autismo em mulheres o tempo inteiro, para poder me dedicar ainda mais a ela. Então, é muito mais complexo, né? Sim, desculpa. Sim. Né? E o diagnóstico para Amanda, você percebe? Eu percebo muito assim na clínica, que dependendo de como chega esse diagnóstico, é até um libertador. Quando você colocou aí, né? Antes era uma Amanda e eu estou aprendendo a olhar essa outra Amanda. É libertador para quem tem a dislexia, para quem está dentro do espectro autismo, para quem tem apraxia de fala na infância, para quem tem o transtorno, né, dos sonhos da fala, enfim. É libertador para quem tem um TDAH, né? Você se encontrar no meio desse mundo que te faz tantas cobranças de comportamento, de como tenho que me comportar, né? De repente me encaixo em um lugar.
E é muito bom você se encaixar em um lugar que praticamente quando eu encontro o meu núcleo, né, esse lugar, eu consigo lançar as minhas flechas para atingir o meu alvo, né? Então, eu entendo que o diagnóstico não é sentenciar o sujeito, é libertar esse sujeito do seu achismo que penaliza ele a vida toda. Consegue entender? Sim. Então, eu acho lindo quando a gente tem na nossa clínica, né, Débora? Sim. Eu muito com os menorzinhos, ela ainda pega uma galera um pouco maior, né, esse adulto, e você lança esse diagnóstico de uma forma que... Olha só a diferença, né? De uma criança TEA, de um menino para uma menina, né? Uhum. E o quanto ela produziu já, o quanto ela já cresceu e, de repente, tem esse diagnóstico, né? Ela não teve agora, ela sempre teve, mas ninguém nunca olhou. Uhum. Porque para a menina é muito mais difícil ter esse olhar, né? E eu entendo como libertação para essa família, para esse sujeito, sim, né? Para se encaixar no meio dessa sociedade. A gente... Eu trabalho também, né, com avaliação neuropsicológica, muitas, até a Fabrícia fala, Débora, avalia aqui, mas não só infantil, muita avaliação neuropsicológica adulto, né, avaliação neuropsicológica para mulheres de 40, 50 anos, né, então, assim, a gente tem recebido muito essas demandas, tá muito presente agora na clínica, e todos falam isso que você falou, né, hoje é diferente. É diferente. Então, eu tenho muitos pacientes que seguem comigo depois em terapia e falam exatamente isso, que é um olhar, a gente fala muito da criança, do infantil, do diagnóstico, da intervenção, da infância. Mas o adulto, e aí eu acho que é legal para você, porque você isso tá te possibilitando ter um olhar totalmente diferenciado de tudo que você viveu no diagnóstico do Guilherme, né? Então, desde que você pega aí o diagnóstico do Gui até... E aí, agora você... Nossa, parece que é um outro diagnóstico outro até. Diagnóstico. Né? Mas é porque é menina, adulta, então isso é bem... E é libertador. Ela passa isso pra você, assim, do quanto... A gente troca bastante e aí vem coisa, ela fala, mãe, por exemplo, ela sempre teve uma dificuldade com som. Só que ela nunca demonstrou isso. Hoje ela consegue, ela fala, mãe, eu preciso do abafador. Não, e aí ela vai e coloca o abafador. Sim, não aquele externo, né, aquele interno, porque... que tem um interno, né? Tem um pequenininho que você coloca. O dela tem duas... É como se fosse duas hastezinhas que protegem ainda mais o som. Sim. E ela sai com aquilo e se sente confortável. Ela, mãe, eu me sinto confortável agora de poder usar. E a vida inteira, ela tentou tolerar isso. O tempo inteiro. Um sofrimento, e é por isso que eu digo às vezes pra Gia, assim, eu acredito... Né, com a nossa vivência, tudo que a gente passa e vê, né, muitos adultos também, é que, na verdade, assim, se colocam o grau, né, o de nível de suporte, que no caso da Amanda é considerada como nível de suporte 1, que é o leve. E que, na maioria, é muito leve, pior. gente. Muito leve, pior. Porque eu gosto de problematizar aqui também, né? De ser polêmica. Isso. É leve. É leve. Não tem nada lá. Como amiga da Gi, e assim, vivenciando isso com ela, a gente vê que tá sendo pra ela muito mais difícil, talvez, hoje, com a Amanda do que com o Gui. Muito mais. Né? A Amanda, ela hoje tá uma adulta, ela tem total entendimento. Tem entendimento. Então, assim, a percepção dela com tudo que tá acontecendo é muito maior. Então, o sofrimento dela com tudo é muito maior. Como ela vai seguir a vida, como que ela vai fazer tudo isso, mesmo tendo agora esse entendimento do que ela tem, viver com isso é muito difícil. É o que traz. Porque é o que você estava falando, a gente não tem uma sociedade, a gente não tem médicos preparados. Não tem. Né? Esse diagnóstico, às vezes, é tardio por profissionais que não... Eu passei Entendeu? Só despreparado. O acesso. Fala um pouco desse acesso pra gente. Me foi muito questionado isso, né? Tipo, você negligenciou? Nunca negligenciei. Eu levei ela na fase pequenininha, neuropediatra. Depois a psiquiatras. Então, psicólogos, fono. Então, mesmo não tendo um diagnóstico, eu sempre fiz, né? O que deveria acontecer. Mas a sua parte foi feita. A minha parte foi feita. Então, eu não negligenciei em nenhum minuto, né? Só que não depende da gente. Eu não sou, né? Não depende. Eu preciso do aval do profissional. E quando ele não te dá esse aval, você fica navegando num mar que você não... Cadê? O mar desconhecido. Eu tenho essa informação e essa vivência, mas eu preciso que você, né, dê crédito no que eu tô falando. E não acontece, a gente fica assim. Acesso, no caso, falando dos adultos ainda... A idade vai passando, o acesso vai ficando muito mais complicado. Porque os profissionais também não querem atender. Os terapeutas, eu tô com 2 profissionais aqui maravilhosas, então, assim, os terapeutas não querem mais. Até para achar fono, ela sempre teve uma complicação na fala, né? Uma fala mais infantilizada, baixinha. Então, eu não atendo mais.
Teve uma psiquiatra em questão que falou assim, não, então essa idade dela já não atendo mais, sendo que é psiquiatra, e eu acho que psiquiatra deveria atender todas as idades. Não, mas porque tem isso, mas né? não posso, Tem idade. tem um limitador. Como que a gente chega a esses acessos? Infelizmente, é negado, né? E quando você não tem condições de chegar, existe profissionais que recebem, mas é um trecho assim muito pequeno de profissionais para poder pegar esse público que já está adulto, que eu estava conversando isso ontem também com Priscila. A gente vê na questão educacional, assim, tá, até o 5º ano a gente vê bastante, né, autistas matriculados, aí vai começando o 6º, 7º, você vai notando que vai se perdendo, chegou no 9º ano, é inexistente, ensino médio quase não tem. A gente faz a pergunta, aonde esses autistas foram parar? Eles deixaram de existir? Não, eles continuam existindo. Só que não existe mais espaço para eles. Os profissionais não querem mais atender. Sempre a gente conversa muito isso, né? 12 anos começa a fugir do radar. 13... Guilherme vai fazer 16 segunda-feira que vem. Então, meu filho tá inexistente já. Ele já e assim, você começa a ouvir a negação mesmo, assim. Não atendo. Olha só, eu prefiro não ficar com ele. Eu prefiro que foi o que eu ouvi há pouco tempo. Eu pedi para ficar com um profissional porque se mostrou interessado, né? E Davi, ele é um autista bem difícil. Quem conhece sabe. Mas a gente não tá aqui pros fáceis, né, gente? Só pros fáceis. Ninguém vai fazer só o que é fácil. Tem alguns desafios por aí. E assim, eu ouvi mesmo dizer, eu prefiro não ficar com ele. Não era o meu propósito, assim, eu não estava planejada para ficar com ele. Eu falei, então, também não escolhi ter um filho autista. E mesmo assim, eu faço com excelência o meu papel de mãe. Eu não me preparei pra isso. Entendeu? Eu não tô preparada, não era o que eu tava pensando. Você não ia ficar com fulano? Então você fica com fulano, porque... Aí você para e pensa assim, fala, meu Deus, sabe? Aí eu falei assim, olha, eu não tive uma escolha de ser mãe. Eu não tô preparada pra ouvir essas coisas. Eu falei, mas a sua... Aí eu falo. Agora, ser um profissional foi uma escolha sua. E lá não vem dizendo assim, olha, você vai ter só... pacientes assim, atendidos assim, com esse perfil vai ser fácil. Isso daí realmente é o que... Mas assim, não foi o primeiro, né? Mas assim, hoje eu bato mais de frente até do que antes. Porque antes eu queria muito proteger ele. Hoje eu continuo brigando. Antes eu queria muito proteger. Então, tipo assim, ele não tá... Eu saía dali pronto. Não, hoje não. Hoje eu tenho que fazer pelos meus filhos e outros que vão chegar. Né? A gente, com a nossa caminhada, a gente vai aprendendo que não é só sobre nós. Exatamente. Né? Então, nós somos ativistas por todos. Então, assim, a gente hoje não pode. Então, a gente tem que procurar, vamos lá. Né? Tá certo, tá errado, tá errado. Então, mas assim, já escutei muito. Eu tive a sorte do Davi... Ele já, desde que ele nasceu, ele sempre teve plano, porque era da empresa e tal, e daí depois, né, com tudo que já veio, a gente decidiu ficar, e eu tive profissionais, assim, graças a Deus, eu dei uma sorte muito grande de ter profissionais médicos, tanto pediatra quanto neuro, que sempre foram muito interessados. A pediatra dele, desde sempre, sinalizou que achava que tinha algo diferente, mas ele tinha meses, então vamos esperar algumas coisas, porque como tinha alergia alimentar, então ele chorava muito porque tinha dor, ele não gostava de ficar muito no colo, ele só ficava no berço. Então, ele não engatinhava, ele não andava porque não gostava de sair de lá. Era o contrário. Ele chorava quando a gente tirava do berço. Então, assim, eram muitas coisas. Ele realmente era totalmente disperso. A coordenação motora sempre foi péssima. Ele foi andar com quase 2. Enfim, muitas coisas que já nos chamavam atenção. Então, com 8 meses, ela falou pra mim que é só esperar ele completar 1 ano e já ir encaminhar. E foi o que nós fizemos. Então, ele iniciou as terapias muito cedo, apesar de não ser muito focada, né? Depois a gente vem aprendendo e conhecendo e sabendo que a gente tem que, como pais, a gente tem essa percepção das terapias que às vezes está funcionando e não está, né? Conhecer profissionais que nos dão essa direção, às vezes, do que precisa. Isso que você está falando é muito interessante, porque esse olhar, né? Vocês são os termômetros. Sim. Né? A família tem que ser esse termômetro. É claro que nós, terapeutas, nós vamos orientar, principalmente quem trabalha com avaliação neuropsicológica. Então, olha, tem um comprometimento na linguagem, tem um comprometimento motor, porque a gente avalia amplamente, né, as funções desse cérebro, mas quem vai trabalhar minuciosamente cada área vão ser os terapeutas. Mas é a família que vai ser até o termômetro se
como você acabou de falar, se essa terapia vai ser tá sendo funcional. A gente costuma falar muito, né, Fabrícia, pros nossos pais, é o seguinte, não olhe os nossos currículos. O termômetro tem que ser o seu filho. Exato. A minha terapia tem que estar dando resultados. Exato. Mesmo que o foco, né, como eu sou fonoaudióloga, seja a fala, e essa fala ainda não aconteceu nesse primeiro mês, mas comportamentos linguísticos têm que estar acontecendo, porque a minha obrigação é dar conta disso. Eu estudei para isso. Né? Então, eu sempre falo isso para as nossas famílias, né? Nessa questão do o termômetro ser o seu filho, não ser a Florzinha. A gente não tem nem perfil de ser profissional de Florzinha. A gente fala, perfil. Porque nós somos... Não. Essa história do mãezinha... Essa é terrível. Não tem. E tem muito... Enfim, a gente sabe que tem pessoas que precisam muito desse afago. Não que a gente não dê, né? Não dê. Mas é dando o afago, mas falando, né? Respira. Tá tudo bem, vambora, vamos tomar. Né? Então, assim, vamos chorar. Vem cá, vamos chorar. Mas agora não vai ficar chorando, né? Então, vamos se levantar e a gente tem que dar conta. A neuro do meu filho me falou uma coisa, logo assim que eu recebi o diagnóstico, ela falou pra mim, ele tem autismo, tal, e ela me passou tudo e tal. Eu falei, e agora? Né? É a pergunta que a gente... Aí ela falou assim, então... Aí eu falei, vai passar alguma coisa pra ele? Algum medicamento, alguma coisa? Aí ela foi e falou pra mim, então... O medicamento dele vai ser, no momento, terapia. E a terapia vai depender de você. Aí ela é você que vai levar e é você que vai me dar esse retorno do que tá funcionando, do que não tá, daquilo que tá. Sim. E, tipo assim, foi desde esse dia eu falei, assim, ela foi... Isso. E, tipo, ela falando muito séria, né? Assim, muito... Que hoje, né, todo mundo fala, porque estão esperando isso mesmo, né? Ser fofa, olha... você, mãezinha, você vai ser muito difícil pra você. Não. Ela foi e jogou assim. E você vai ter, e aí você vai me retornar falando pra mim, olha, a gente tá tendo... não tá adiantando nada esse aqui. E aí a gente vai ver, né? Então, assim... Isso é muito importante, a gente saber que a gente também tem que ter essa visão e também saber entender que aquilo ali às vezes não vai... É uma responsabilidade que a família tem. Compromisso, comprometimento. Isso, porque aí eu penso, e aqui a gente tem que ter, né, a gente está conversando, nós estamos aqui, terapeutas e família, né? Isso é muito bom, esse entendimento, porque assim, o que a gente quer passar não é façam como nós fazemos, mas modelos que estão dando certo, né? Então... Porque muitas das vezes as pessoas ficam perdidas. Então, a gente precisa disso. A gente precisa divulgar a informação, a gente precisa propagar a informação. Essa é a ideia do podcast. A essência do podcast é justamente essa. Mas, assim, que eu acredito muito no que essa neurologista falou, porque é exatamente por aí, né? Se a família ela não tiver essa responsabilidade de olhar... o que tá dando certo, o que tá dando certo. Tem muitas famílias que ficam 3 anos num profissional, né? Não tá dando mas ele chega pra Fabrícia, chega pra mim, comportamental, assim. Parece que nunca foi. E aí eu falo, na vida. Eu não posso falar, tá tudo bem. Não, eu tenho que ser sincera com a família. Vamos evoluir, né? Porque eu trabalho, e aí é uma angústia minha, eu trabalho muito com resultado. Né? E aí eu penso no seguinte, nós 4 aqui, eu acho que nós somos mulheres que analisando psicologicamente, a gente não tá conformada com o básico, né? Cada uma no seu lugar, mas vocês poderiam ter recebido o diagnóstico, tudo bem, vou ficar em casa aqui vendo novela, cuidando do meu filho. Vocês são ativistas, né? Aí como a Gi falou, isso mostra que nós temos algo muito em comum, que a gente poderia estar lá no consultório. Eu tô só atendendo. Não, eu posso fazer mais. E é por isso que estamos aqui. Então, assim, eu busco muito resultado. Eu penso muito nisso. Então, se chega uma criança hoje que não tem um repertório comportamental específico, eu preciso trabalhar, né? E buscar desenvolver um repertório, né? Tá aqui, tá bom, é uma família tranquila, nunca vai tirar de... Mais uma psicóloga que passa, mais uma fono que passa. Então, a gente tem que olhar e ver o que ele precisa. Ele precisa desenvolver, né? Então... E eu acho que, assim, a gente trabalha em conjunto, né? Assim como todo mundo fala, né? A escola e família trabalham junto, as terapias também. Sim. Elas só vão funcionar, eu acho, desde o momento que a gente esteja trabalhando junto. Ao ponto de dizer, olha, Débora, o que acontece? Eu tô vendo o Davi
tendo melhora. Não tá evoluindo. Olha só, tem alguma coisa ali, você acha que é alguma coisa? E eu já recebi isso de profissionais e falar assim, olha, eu acho que realmente comigo, infelizmente, com muito sofrimento, né? Ela até fazia palestras antigamente contando sobre isso, comigo não tá funcionando, Pri. E eu acho que a gente precisa de uma outra, assim, E é assim. uma profissional maravilhosa. Maravilhosa. Que eu não posso falar não, que eu mesmo assim, que eu amo. E assim, foi muito difícil. E eu aprendi isso com ela, né? Foi isso muito, é muito interessante. Foi muito difícil pra gente chegar nisso daí. A gente sofreu, a gente chorou, mas a gente entendeu o que era necessário pra ele, né? Ela foi uma profissional, assim, que eu não sei nem explicar, ao ponto da gente chegar e conversar isso. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. E, assim, eu e a Gia, nós somos amigas, mas nós somos muito parecidas em nossas vidas. Então, assim, eu acho a importância de hoje nós estarmos aqui é que a gente vem representando muitas famílias que não são vistas e que pouco também são faladas, que são aquelas que realmente não têm acesso. Né? Eu hoje pago um plano de saúde com muita dificuldade. A Gi nem isso consegue. Nenhum dos né? meus dois tem plano. Nenhum deles. Então, assim, particulares. É muito difícil você viver e assim, a gente saber que existem tratamentos incríveis, né? Que você sabe que você de repente vai ter resultado. Você olha, você vê, você já até imagina. Ai, queria, né? A gente olha profissionais maravilhosos que queria. Meu filho tivesse com ela, gente. Eu sei que ele... Tipo, Débora, eu fico olhando mais. A gente sabe. Com ela. E assim, a gente sabe que iria dar resultado porque são profissionais que a gente admira, que a gente vê que o trabalho tem grandes resultados, que é muito empenhado, que ele estuda, que ele tem vontade. E a gente não tem. Então, assim, é muito fácil, às vezes, falarem, mas é porque a gente sabe que é difícil, né? Uma família hoje é muito difícil você manter uma pessoa com deficiência, você manter um autista nas em casa. Terapias. De terapias, alimentação, medicamento, que eu acho que é... Um adendo, né, amiga? Terapias de qualidade. Isso. Não são 25 minutos. Sim, 30 minutos. E às vezes entendeu? não é uma escolha dessa família. Que a gente vê que não surte efeito. Terapia, pra mim, tem que ser individualizada. Então, e às vezes não é... indivíduo, né? Não é uma opção dessa família, às vezes tá fazendo uma terapia que ela tá fazendo. Sim. É porque no momento é aquilo que ela tem. E aí entra num ponto que eu acho que é muito interessante, que é o excesso de terapias. Sim. Que aí a gente vai para outro ponto, né? Vamos reservar um horário a mais aqui. Que aí a gente vai para outro ponto, porque o excesso de terapias. A gente sabe, pensando, eu e a Fabrícia, e lá no Cuidar, a gente foca muito na questão teórica, né? Embasamento teórico. Eu preciso saber o que eu tô fazendo. Não foi porque eu vi na Ana Maria Braga, eu vou repetir aqui. Né? No TikTok, eu vou repetir aqui. Mas tem base teórica, tem referencial teórico. Então, semanalmente, nós fazemos supervisão com todas as meninas que atendem lá. As meninas ficam vendo ali full time com a gente, todos os atendimentos infantil. Não é uma pessoa que não sabe nem o que é, a gente coloca lá para atender, nem pensar. Então, com base na teoria, eu vou para minha prática entendendo que essa prática é uma prática de qualidade, né? E aí, dentro disso, quando a gente pega a teoria, o que é o autismo, né? A gente está entrando aí no mês de abril, que é o mês de conscientização sobre a causa, né? Não só do autista, mas da família, de quem convive com essa pessoa. E é muito importante a gente entender exatamente que os dois pilares, né? A gente entende que é o quê? É um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso, né? Que isso daí é o que todo mundo tá. E o que tá além disso? Então, assim, é um transtorno do neurodesenvolvimento que vai trazer principais complicadores. Comunicação, interação social, a linguagem social, os comportamentos repetitivos. Então, assim, quando a gente pega lá e destrincha o DSM, o que ele quer dizer é fonoaudiologia e psicologia. Exatamente. Por que as pessoas não sabem interpretar texto? Desculpa. Sim. Né? Então, assim, não sabe interpretar texto. Então, se fechou o diagnóstico, se é autista, ele vai ter esses dois pilares. Sim. Débora, é pra ser polêmica, né? Mas você, então, tá dizendo que só... Óbvio que não. Óbvio que não, mas eu tenho que ter esse olhar para esses dois. Pode ser, acontece muito de pessoas autistas chegam, crianças, adultos, e eu falo assim, olha, o comportamento tá ok. Fabrícia, mas a linguagem, né? De vez em quando, eu tenho um autista adulto
esses dias me mandou um áudio, ele tá comigo há anos. Desde criança, hoje ele tem 22, ele tá comigo, e ele fala, eu acho que desde uns 9 anos. E aí eu falei assim, escuta o áudio que ele me mandou. Ele me mandou um áudio um dia antes, avisando que não viria. Tá cantando. Ele precisa de fono, né? Ele podia ser direto, mas ele contou uma história gigantesca. Aí isso é fono. Então a gente fica assim nessa troca. Eu não tô dizendo que porque precisa da psicologia sempre. Pode não precisar, mas tem que passar pelo olhar. Né? Só que a gente coloca num excesso de terapias, né? A gente encontra, vocês falaram de quem não tem acesso, mas também tem muitas pessoas que têm acesso, e aí justamente por esse boom de direitos, e vamos colocar em todo mundo, e colocam em um monte de gente, e às vezes a criança só precisava ser criança. Mas eu acho que aí também, muitas das vezes, sabe o que é? Uma não aceitação. Sim. Ela busca, às vezes, a gente conhece algumas assim, né? Porque a gente entende que a gente não conhece. A gente entende que é uma busca de algo que... né? Que acreditam fielmente que a quantidade... Vai ser a qualidade. Vai ser a qualidade. Que vai determinar o resultado. Porque, assim, é o que você está falando. E você entende que tudo, em cima disso tudo, né? A gente está falando de pessoas com autismo. E que, às vezes, uma coisa vai funcionar para um que não vai para outro. Mas aí a pessoa vê, não, aquilo ali tá assim, aquilo ali tá em alta, aquele ali tá assim. Assim, eu já fiz, não vou negar, né? Já fiz terapia com o Davi de segunda a sábado. Né? Débora sabe disso. Mas num momento em que confesso. Confesso. E assim, mas em uma situação que ele precisou muito. Então, assim, eu já quase perdi meu filho. Então, assim, ele realmente... A gente precisava disso tudo. E depois, quando eu entendi que as coisas foram se ajeitando, a gente também foi diminuindo, foi dando as prioridades. É o que você falou, focando naquilo que ele tem mais necessidade, né? Pra ele também viver. Sim. Porque a gente, às vezes, né? E a gente conhece muitas assim, né? E de ver, eu vi que aquilo ali, falei, não, vamos lá. E que aquilo ali... E às vezes coloca também aquilo muito como um milagre. Muitas das pessoas acham que vai levar lá pro consultório, pra psicóloga, pronto, minha filha, conserta. Né? Coisa que nem a gente, então, acha que medicamento é milagre. Vai tomar aquilo ali, pronto, ele vai ficar, vai fazer aquela terapia, ele realmente, gente, aquela terapia é o que vai consertar ele. Ele vai... E não funciona. Uma expectativa muito não grande. Não funciona assim, entendeu? A gente tem que entender que cada pessoa é uma pessoa. E cada tratamento, nem sempre o que vai fazer bem pro Gi vai funcionar pro Davi. O que funcionar pro Davi vai funcionar pra Gi, porque eles são pessoas diferentes, têm demandas diferentes, têm, né, focos diferentes na necessidade, como vocês falaram, um precisa da fala, não, mas o outro precisa de uma outra coisa. E a gente entender isso como pais, eu acho que é um grande caminho pro tratamento dar certo, é a gente realmente começar a estudar, a entender a necessidade do nosso filho, para a gente poder seguir com tratamento de qualidade. Claro que nem sempre, infelizmente, a gente vai fazer aquilo que a gente queria. Vamos viver dentro das nossas possibilidades. Sim. Mas eu acho que com essa responsabilidade também, que é nossa, de entender que é a partir da gente, do nosso olhar, né, que as coisas vão, de repente, começar a melhorar. Com o Guilherme eu estava vindo numa demanda, eu já tinha feito isso também, semelhante à Priscila, eu tinha dado uma parada, e aí, pelas oportunidades, eu estava nessa demanda ultimamente com ele, até o ano passado. E aí, eu tava percebendo que ele é um adolescente, né? Vai fazer 16 anos, então tem a questão também hormonal, tem a questão da adolescência, né? Porque, tirando o autismo e tirando tudo isso, ele é um adolescente. É um, né? Jovem de 16 anos. Com barbas e bigode. Com barbas e bigode, que ele não quer tirar, enfim. E aí, eu falei, eu converso muito com ela, eu falei, amiga, primeiro, tipo assim, né? Claro que, né? Tem um parceiro e eu converso com o pai. Aí ele, amor, mas a gente se entende, né? Mas a gente se entende mais do que se a gente for conversar com os maridos, né? Aí ele falou, amor, corta que você... essa parte, diretor. Não, pode deixar essa parte. E aí ele falou, amor, o que você decidir? Eu falei, mas eu não quero só tomar decisão, eu quero que a gente troque. Aí ele, amor, quem entende do Guilherme do avesso é você, porque eu percebo os olhares. E aí, ano passado, eu tomei uma decisão, eu falei, vou ter que fazer uma outra estratégia, uma outra manobra. E eu falei isso com ela, né? Sabe assim, você encontrar o seu filho feliz depois de muito tempo? Guilherme tem sorrido, o sorriso mais espontâneo e mais verdadeiro. Como alguém que fala assim, tô respirando. Ufa. Nossa, ufa, você tava me deixando exausto. Sim. Porque essa história de que a rotina do meu filho é exaustiva, é grande...
seu filho não tá conseguindo se comunicar, ou você não tá percebendo, né, e tal, que ele tá exausto. E ele estava exausto. Nós estávamos exaustos, sabe? Porque você tem que dar conta. E a maioria das coisas aqui em Niterói, então a gente tem que atravessar de um município para outro. Eu não dirijo, só meu esposo que dirige. Então, você tem que ir numa manobra que vai e volta, e isso todos os dias da semana. Então, a gente está falando de terapia... Fora, né? os gastos, né? Fora os gastos. A gente está falando também de atividades, que tudo para mim é terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Então, você vai numa natação, você vai numa oficina de... Então, tudo isso é carga horária para aquele adolescente que está chateado, que não quer mais, que está cansado. Só que ele não está sinalizando para você com palavras, né? Algumas das vezes ele não tem a linguagem verbal. Como é que tá sendo essa comunicação? Você tá percebendo? E eu falei, todo dia eu falo com ela, às vezes eu mando vídeo. Eu falei, amiga, olha a cara de Guilherme. Eu falo, filho, ele falou assim, eu tô tão feliz, tão feliz. Então, assim, a gente também tem que parar pra observar isso, até sabe? pensei em fazer, gente, lá onde ele tá fazendo, mas eu desisti. Porque ele vai me arrasar, gente. E depois que eu descobri que ele é o garotinho, o cara... Na verdade, assim, eu acho também que ele tá se sentindo muito útil, né, Gi? Assim, ele acha que a diferença... da terapia do Pilates é ele. Aí a gente faz até estratégia, fazia outras coisas. Eu falei, vou botar ele pra fazer Pilates, até por recomendação de um outro profissional de educação física. Ele é a sensação do Pilates. Porque é uma faixa de 60 a mais. Escuta só. É uma faixa de 60 a mais. Ele corrige, ele incentiva. Então, ele é o xodó da turma. Então, pode ser mole, não. Não pode ser devagar, não. Vocês conseguem, vamos lá, vocês têm resistência. Aqui não existe espaço para artrite. Gente, onde que esse menino tira? Aí gera muitas, né? A gente não foi essa semana. E faz falta ele na turma. O quanto ele tá feliz. E ele entra pro Pilates feliz. Por isso que eu desisti, gente. Eu não tenho condição de chegar lá e falar, feliz. Eu tô deitada de vez em quando, que eu faço junto, né? Aí ele, vai, Gisele, vai que você consegue, se dedica um pouco mais. Aí eu não me aguento, né? Olha isso. Me dedicar um pouco mais. Então, assim, às vezes é uma manobra que você tem que só perceber. Será que seu filho tá feliz fazendo o que ele estava fazendo? Isso é muito legal que você tá falando, Gisele, que a gente pensa que a comunicação ela se dá só pela fala propriamente dita, e não é, né? A gente fala pela nossa expressão, pelo nosso olhar, pelos nossos gestos, né? A face demonstrando descontentamento, alegria. Não precisa ser verbal necessariamente para dizer que eu estou contente ou não. E essa semana eu atendi uma criança de 6 anos que tem muita rotina terapêutica. E veio de uma sessão de terapia e logo veio para mim. Estudou de manhã, veio para uma sessão de terapia a domicílio e depois veio para mim. Quando ele chegou, ele olhou para mim, a mãe foi embora, né? Foi ter o momento dela, que é importante. E ele ficou comigo, ele olhou para mim, aquela cara, não é verbal, não tô afim. E ele deitou no divã, né, lá no nosso consultório, e eu falei assim, você não quer? Tudo bem, pode ficar aí. Então, tia Fafá vai ficar aqui te esperando. Quando você ficar com vontade de brincar comigo, a gente brinca. Quando eu fiz essa fala para ele me olhou assim, que ele olha assim, se sentiu validado. As suas emoções. Ele ficou no tempo dele ali. Nossa, foi a sessão do vídeo que eu lhe mandei, né, que ele treinou o oi, né? E foi a sessão linda, porque eu validei, nós validamos. Então, não necessariamente, muitas vezes eu não estou afim, né, de fazer aquilo e está tudo bem. E a criança tem esse momento dela, a criança precisa ser criança. Por que lá atrás, muitas das vezes, eu fico pensando, às vezes, na minha prática clínica, não é que lá atrás não existissem pessoas dentro do espectro autista. É porque essas pessoas estavam na sociedade, ou excluídas da sociedade, né? Dependendo do nível de suporte, ou nessa sociedade brincando. Ou tinha outro nome. Ou tinha outro nome, né? Mas brincava na rua, brincava com o outro. E essa criança, ela tá faltando o quê? Brincar. E quando eu chamo, na minha prática clínica, eu sempre gosto de chamar muita família para estar comigo em terapia, porque eu gosto de observá-la brincando com essa criança, de ensinar a brincar com essa criança. Porque muitas das vezes é natural, eu sou mãe, me coloco nessa situação, a gente acaba transferindo para esse outro nosso papel da nossa maternidade. E maternidade não é ser terapeuta, é ser mãe. E como um momento de mãe, eu falo para as famílias assim, você não vai ficar 24 horas brincando com o seu filho, porque nem eu estou brincando com o meu. Mas o meu 30 minutos de qualidade. Isso. Né? Teve um momento lá, tem uma situação que aconteceu comigo,
que eu trouxe um pai para dentro da terapia e essa criança se interessou por um Lego lá específico. Eu chamo de Bob Trem. E esse pai queria brincar com essa criança da forma que ele sabia brincar, mas não da habilidade que a criança ainda estava adquirida, de manusear aquele brinquedo, de aquele objeto. E eu falei para o pai bem assim, ele está brincando, ele não vai montar o trem e o avião que você quer, porque é difícil para ele. Mas olha só como ele está fazendo. Entra e compartilha com ele, só colocar a peça em cima da outra. Quando esse pai começou a fazer esse movimento, a criança olhou para ele e ficou assim, ué, tipo assim, aquela cara, você está brincando? Né? Porque o brincar é simples, o brincar é com a comunicação. Eu falo, aqui nesse momento, vocês estão me ouvindo, depois é o momento de vocês falarem, tem a minha vez de brincar, de manipular, e tem a sua vez, né? E a gente muitas das vezes quer fazer com que a criança, ainda mais uma criança atípica, faça sempre a minha vez. Qual é a vez desse sujeito? Né? Se eu quero um ser que tem um bom comportamento, se eu quero um sujeito que tem um processar linguístico para olhar esse ambiente e me comportar nesse meio, eu tenho que dar autonomia de decisão, né? E a partir do momento que eu dou essa autonomia, eu também tenho que dar as consequências. Isso é aprendizado no nosso dia a dia de vida, né? Então, da importância da gente respeitar o tempo dessa criança, né? Dele não querer e tá tudo bem. E às vezes também a gente fala muito ser verbal ou não verbal. E a gente espera muito da fala. Sim. Assim como a escrita. Não, ele escreve. Por exemplo, meu filho não tem coordenação motora fina, mas ele escreve muito bem no teclado qualquer coisa. Então, assim, muitas vezes a gente acha que a comunicação é a própria fala, mas não. Pro autista, muitas das vezes, é a atitude dele. Sim. Né? Então, assim, meu filho, ele troca a roupa muitas vezes. Mas o dia que ele tá sentindo alguma dor, ele vai trocar muito mais. Muito mais. Né? Ou ele vai começar a ficar mais agressivo, por exemplo. Ou ele vai começar a rir muito. Ou ele vai ficar irritado, né? Muitas das vezes até agride a gente. Mas ele fez isso... porque aí muitas vezes fala, né? Não, tem que falar pra neuro, não, tem que passar alguma... A gente precisa entender que às vezes aquilo ali pode ser uma dor. Então, ele tá tentando te falar assim, olha, tem algo errado comigo. Às vezes é uma roupa que um tecido incomoda. Então, olha, eu tô tirando porque ainda não encontrei, aquilo ali tá me incomodando. E a gente, assim, eles têm muito isso. Então, a gente entender que às vezes o ficar quieto, ou gritar, ou pular, quer te dizer alguma coisa. Sim. Então, às vezes ele ficar naquele momento ali, você ter respeitado aquilo ali, foi uma comunicação dele pra você entendeu, respeitou, e aí aquilo funcionou. É exatamente isso. E muitas das vezes essas crianças, elas não são validadas, justamente pela falta da linguagem. Da verbalização, né? Aí se a mãe fala também, a mãe fala assim, olha, ele tá fazendo isso, aí tem terapeuta, né? Não, mas ele tem que fazer. Gente, se a mãe tá falando ali, ela tem o total entendimento daquilo ali, na maioria das vezes. Fabrícia, tipo assim, a Fabrícia. Mas porque a gente tá falando aqui, parece que não é uma realidade. Da mesma forma, quando a gente trabalha... vamos falar de inclusão. Gente, mas hoje em dia é tão falado. Hoje em dia... Gente, não é. A gente não tá gritando, a gente não tá falando à toa. É muito difícil. A gente passa por isso mesmo, sabe? Das pessoas, assim... né? Você falar, olha, meu filho é assim. Não duvidarem de você, não. Mas a gente vai fazer assim porque a gente consegue. Estudou. Tá, e o Flávio estava até comentando da questão do cordão e tudo mais, me lembrou, remeteu aqui a ontem, né, eu fechando já o consultório, e aí estava conversando lá com uma mãe que estava bem emocionada por conta dessa situação. Ela falou, Débora, hoje eu fiquei o dia inteiro fritando essa questão de coloca ou não, né? Para que os outros percebam que ele tem uma questão, porque ela recebeu uma reclamação da tia da Rota, né? Do comportamento dele e tal. Aí ela, Débora, eu não sei, porque é um rapazinho, né? E ela, eu não sei se eu coloco, se eu não coloco, o que você acha? Então, assim, nessa angústia, porque o olhar do outro não é inclusivo. Não é. Né? Então, a gente fala muito de inclusão, mas é uma inclusão que é muito romantizada. Exato. Porque quando o nosso olhar, ele só muda, a gente só vira isso, só vira essa chave, quando a gente vive, né? Então, assim, se a gente não vive, não vou. Então, assim, nós terapeutas, a gente vê muito, né, as famílias falando sobre essa questão. A Fabrícia falou desse ponto que eu acho, assim, extremamente relevante, da cobrança de que ele tem que estar fazendo, ele tem que estar respondendo, eu só preciso respeitar. Ela citou aqui, e algo que a gente pensa muito sobre isso, a gente trabalha muito
em cima disso, a gente precisa respeitar o momento do outro, né? Então eu preciso respeitar que naquele momento ele só quer ficar deitadinho um pouquinho. Mas ele tem que estar fazendo coisas na terapia. Talvez possa ter acontecido também algo que levou aquele momento, né? Ele a ficar daquele jeito, alguma coisa. E assim, a gente precisa entender igual a gente. Talvez eu chegue aqui hoje, sei lá, não tô muito bem. E assim, as coisas não vão fluir. Mas pra mim isso é respeitado. Sim. Porque eu tô aqui, eu me comunico, eu falo, sim, então todo mundo não tô bem. Não tô, né? Minha cara pode não mostrar ou não, mas ninguém vai falar pra mim, né? Assim, poxa, você não tá com uma cara legal. Não, mas pra ele não. Ele tem que fazer. Não importa se hoje ele não está bem. É porque tem mães até que falam assim, né? Eu não saí de casa pra você ficar aí deitado. Sim. Exatamente. Eu não mudei toda a minha logística pra você ficar aí. Não, por que será, né? Que hoje ele tá ali assim, né? O que aconteceu diferente? Às vezes a criança já vem desorganizada. Pois é. Né? Então tem muito isso. A gente também tem uma questão também, né? Ele hoje veio assim, ele tá medicado? Não, ele tomou a medicação? Né? A gente aqui é uma outra coisa, né? A medicação, pra mim, não é assim, é um tabu, ou eu acho que não concorde, pelo contrário. Eu acho que a medicação, ela tá aí pra ser necessária quando há necessidade, sim, né? A gente fala de um autismo que o autismo, ele não precisa de medicamento? Não, ele é tratado com medicamento? Não, mas as comorbidades sim, as doenças sim. Então, a gente precisa entender que isso tudo é uma junção, na maioria das vezes, né? A gente tem as comorbidades associadas, então, assim, isso totalmente faz parte. Mas a gente, às vezes, chega no local, então, hoje ele quer ficar deitado. Aí, o que foi? Ele tomou medicamento? Você deu medicamento antes de sair? Quando eu falo que o Guilherme não toma nada, ele tá muito agitado, Ele tá muito agitado. Ele tomou medicação, não, gente? Isso, né? Aí de Guilherme eu falo, Guilherme não toma medicação alguma. Ele só faz uso da suplementação. Mas ele não toma nada? Não toma nada. Medicamento nenhum, é suplementação. Aí, mas você não acha que é necessário? Porque esse comportamento, eu falei, então, eu não acho necessário. Nem o médico que eu assisti. O da G é errado porque não toma. Porque não toma. O meu é errado porque toma. Porque toma demais. Mas vai estar sempre errado demais. Como a gente falou. É por isso que nós estamos falando. São pessoas diferentes, gente. A gente tem que entender que autismo... E a Amanda já toma. A gente fala de pessoas. Nível 1, mas não é leve. Nós falamos de pessoas. E pessoas que são diferentes. Vão ter tratamentos e linhas diferentes. É como você falou. Você pega ali... né, uma ligação, você já percebeu ali que aquele ali naquela fala, olha a importância, sim, né, que você deu a uma de repente, uma coisa tão pequena que ele não foi nem pra isso. Ele só fez uma ligação pra você, pra poder te falar sobre um atendimento. Dali você já pegou aquilo ali, já pro atendimento, pra dar uma... Então, porque aquele ali precisa disso, mas de repente o outro... Então, exatamente, assim, as pessoas precisam entender que nada pode ser um tabu pra gente. E que cada autista, ele vai ser um autista diferente. Vai do 8 ao 80. Isso, sim, é importantíssimo. A terapia que vai servir pra um pode não servir pro outro. Estar atento, né? Tem alguns pontos, a gente já tá caminhando pro final. Mas tem 2 pontos que eu quero ainda puxar um pouquinho de vocês. Tá. Nós conversamos um pouquinho logo no começo, né? Sim. Sobre a questão do empreendedorismo, né? O empreendedorismo feminino. E aí eu fiquei aqui pensando, vocês ainda conseguem dar conta disso? Olha, provocativa. Então. Fala um pouco, porque eu acho que é interessante o empreendedorismo, ele entra também dentro da causa. Sim. Né? Porque a questão da alimentação, fala um pouquinho disso pra gente. Então, assim, a maioria, né, um grupo muito grande de mães não conseguem voltar para o mercado de trabalho, né, com aquela carga horária certinha, não tem como. E aí a gente vai para os talentos ou para as coisas que a gente adquire no meio do caminho, né. Com o Guilherme, assim, a gente está, né, pontuar essa questão da alimentação, a alimentação mudou a trajetória, né, do meu filho. Então, também eu comecei a produzir alimentação saudável para mim, para minha família, mas não é só alimentação saudável que a gente tem essa ideia de que a gente está consumindo, mas eu vou consumir mais verduras, não. É algumas coisas que tem, né, que a gente acabou tirando da nossa alimentação por conta de mais agrotóxicos nos alimentos. Então, a gente começou a fazer isso. E aí, a gente começou a produzir as marmitas, né? Só que aí, do que você falou de dar tempo, a gente teve que voltar atrás porque a gente não estava conseguindo horário para fazer as entregas. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente... Isso é a realidade, é o dia a dia que a gente fala. A gente tem a ideia, a gente tem a força de vontade, mas às vezes não cabe nos horários, né? A gente começou a produzir alimentação saudável, né? Pesado, o nutricionista manda o que a pessoa precisa, a gente fazia direitinho, uma comida de qualidade, alimento fresco, só que a gente teve que voltar.
Nesse meio tempo também, eu sempre produzi artesanato. Então, do mesmo jeito. Eu vou lá, a pessoa quer uma customização de uma roupa. E eu vou de 8 a 80 dentro do artesanato. Eu domino algumas coisas, né? Não sendo nada modesta, eu tenho mais habilidades com isso. Né, com várias coisas. Então, assim, vai no crochê. Então, tô sempre daqui e ali tentando, né, fazer com empreender. Isso aí. Sim. Só que é muito difícil, gente. É muito difícil. Porque você tem prazo para entrega. Você tá falando de responsabilidades. E aí, agora eu já tô me reformulando novamente. É assim, a gente vai vestindo essas capas e desvestindo o tempo inteiro pra gente poder tentar achar outra saída. Então, é muito complicado. Nesse momento agora, eu tô tentando organizar que eu possa encaixar minha filha dentro desse projeto. Sim. Né? É uma mente hiperativa, né? Não tenho nenhuma avaliação aí cursinal. A gente tem que se reinventar, né? A verdade é essa. Só que às vezes a gente também tem que reconhecer que às vezes a gente tem que retroceder. Sim, né? sim. Felizmente, eu não preciso, né? Eu queria empreender, óbvio, né? Porque é necessário e é bacana. Só que algumas mães é uma obrigação, porque elas não têm rede de apoio, às vezes a maioria são mães solos, então precisam realmente, não dá para voltar atrás, como eu já fiz 2 vezes e estou me reformulando novamente. Tem algumas mães que têm que seguir, né? Pri tá, né, também nessa mesma situação agora das coisas de festa, né, amiga? Eu na verdade, eu sempre trabalhei fora, né? Desde que eu terminei o curso, eu comecei a trabalhar fora. Então, sempre trabalhei na rua, o tempo todo. Nunca não tenho a mínima habilidade com nada de artesanato. Tô tentando, Ainda bem que a gente tem uma amiga assim, né? Então, criativa demais, né, gente? Então, assim, ela me coloca às vezes um pouco no eixo, né, amiga? Pra poder me achar. Mas assim, eu nunca, pra mim, é muito difícil, porque primeiro que o Davi, a questão dele não é só o autismo, né? Então, assim, tem outras questões. Em especial é a epilepsia, que graças a Deus hoje, depois que a gente começou a fazer um outro tratamento, ele tá bem melhor, mas ele sempre convulsionou muito. Então, ele sempre precisou da gente 24 horas por dia, porque ele leva quedas, ele se machucava muito. A gente tinha que perceber, vigiar, quanto tempo dava, aquela coisa toda. Ele tem uma epilepsia refratária de difícil controle, então, assim, ele convulsionava sempre, muitas vezes ao dia. Isso demandava sempre, assim, muita atenção da gente o tempo todo. Então, você não se via nesse lugar de conseguir trabalhar, porque até para fazer as coisas em casa é difícil. Fica difícil. E, assim, a rede de apoio, às vezes, é muito complicada. Primeiro, que ninguém quer ter a responsabilidade de ficar com ele e acontecer algo. 2, você também às vezes não tem mesmo, porque o pai não é rede de apoio, né? O pai, ele é o pai, mas ele precisa... Ele tem que fazer o que ele tem que fazer, o que eu faço. Mas ele vai... mas ele vai trabalhar, então alguém tem que trabalhar naquela casa. Sim. Então, assim, ele trabalha e eu ficava com ele, então dentro disso daí eu tentei me reinventar realmente também. Comecei a cozinhar, fazia algumas coisas, então assim, eu cozinhava e saía para vender quando eu ia para as terapias, quando eu ia para a escola, e lá eu vendia nesses lugares, era nesse momento. Quando era à noite eu fazia, e depois eu comecei a trabalhar, agora tem um tempo com decoração de festas, que já não faço mais, porque simplesmente ele tem horror a festas, e agora eu não posso nem abrir o quarto, porque eu tenho um local lá onde fica todo o meu material. Pode abrir. Porque ele não aceita. Se eu falar de festa, porque ele nunca gostou mesmo, né? Festa é algo que ele nunca gostou. Mas eu acho que ele foi vendo isso, assim, de uma tal forma, aquilo foi aumentando. Ele tem horror, e eu não posso pegar, eu não posso falar com o cliente festa. Ele não pode ver uma foto. Ele apagou a maioria das fotos que eu tinha de clientes no telefone. E aí, do ano passado pra cá, eu comecei a perceber que isso estava fazendo muito mal pra ele. E aí, eu dei um tempo e aí pronto. E alguma coisa ele, pensando aí na comunicação não verbal, alguma coisa ele estava querendo te dizer com isso. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Precisamos marcar a parte 2, 3, 4. Só bora. Precisamos encerrar, mas que papo bacana. Sim. Antes... eu tô dando previsibilidade, né? A gente, aqui eu posso falar que vocês entendem do que eu tô fazendo. Eu tô dando previsibilidade, redução de ansiedade, né? Então, eu tô o tempo todo norteando assim, agora vamos terminar a terapia daqui a pouco. Para encerrar, vocês vieram com a blusa, né? Essa blusa aí da caminhada, falando um pouco da inclusão, respeito, direitos, né? Vocês são responsáveis, estão como responsáveis pela caminhada do autismo, que é a caminhada de conscientização, que acontece já há cerca de 6 anos, né? 6 anos. Acontece no mundo inteiro, né? Acontece aqui no município de Niterói. Vocês são responsáveis pela caminhada do município de São Gonçalo.
Esse ano já temos data, né, marcada. Fala um pouquinho, faz aí a divulgação da caminhada. Como surgiu a ideia, a divulgação da caminhada? Você, amiga, vai. Então, na verdade, começamos em 2018. Né, teríamos aí 8 anos, né? Porém, a gente teve 2 anos, que foi a pandemia. Então, nós não fizemos a caminhada. Então, nós temos 6 caminhadas, né? Completadas esse ano, é isso? Que a gente organiza. Né? E assim, a caminhada começou porque a gente sempre vinha na caminhada em Niterói. Que era o único local de acesso e que a gente conhecia, né? Pelo menos eu comecei a conhecer e fui com o Davi. Também vim aqui e lá, tipo assim, essa caminhada ela era organizada, né, por pais e responsáveis de autistas que eram de municípios diferentes, né? Eram de São Gonçalo, tinha de Niterói, tinha de Itaboraí. E aí, eu ia lá e tal. E aí, a gente começou a ter um movimento muito grande, que foi a Clínica Escola, no município de São Gonçalo, que foi a segunda clínica escola no país. E aí, eu falava, gente, mas isso tem que ter em todos os lugares, né? E para ter em todos os lugares, a gente precisa ter esse movimento. A gente precisa ser visto, a gente precisa mostrar que nós estamos ali, porque é o que a gente está até hoje. Falando e gritando, e falando por inclusão, falando pelo autismo. E aí, achei a importância de repente, começar esse movimento. E aí, me juntei com alguns pais. Vamos fazer em São Gonçalo também, enfim. A primeira foi... E aí, no segundo ano, eu já conheci a Gi. Na verdade, a gente já se conhecia, né? Frequentávamos o mesmo lugar, mas não tínhamos tanta proximidade. E aí, desde então, a gente faz essa caminhada junto. Né, e tá crescendo, né? A cada ano. Tá cada ano maior. Esse ano vai ser dia 5. Acontecer dia 5. Concentração às 9 da manhã, né? Próxima ao INSS, em São Gonçalo. E a gente caminha até uma antiga Praça da Marisa. A gente faz um percurso não muito longo, né? Para não prejudicar os autistas, para eles não entrarem, de repente, né, num desconforto. E a gente faz tudo muito amarradinho, a gente se preocupa com o que a gente vai oferecer de alimento, a gente proporciona água em quantidade adequada. Então, a gente pensa nos pequenos detalhes, porque somos mães, né? Então, o horário combinado para sair é o horário combinado para sair. Então, não tem essa coisa de esperar mais uns 5 minutinhos, 10, não, porque eles têm também a questão do horário e do tempo. A gente tenta fazer com muito carinho, com muito afeto, acolhendo e conscientizando. A gente sempre bota isso. É uma caminhada de conscientização. Claro que a gente está falando que autistas têm direito, tudo isso, mas ali não é o momento da gente, talvez, buscar outras coisas. Ali é o momento da gente conscientizar. A gente tá falando, né, da nossa cidade. Então, para conscientizar quem não sabe. Porque sempre a gente impacta algumas pessoas que a gente passa nesse caminho, que nunca ouviram falar da palavra autismo. Nunca. Então, mas de que vocês estão falando? Qual é o assunto? E a gente fala que é um transtorno. E a gente entrega informações, a pessoa fala, nossa, eu nunca ouvi isso. Mas eu acho que eu vi uma série. Eu falei, então, tem a série, que a série aborda, às vezes, muito sutilmente, romantizando, né, a situação. E tem o real. E tem o real. A gente tá falando aqui de famílias reais. Sim. Tá vendo ali? É um adulto, é uma criança. Então, o nosso papel hoje, que a gente busca, por isso que a gente fica muito à frente disso, é buscar essa conscientização e informar que seja uma pessoa nesse dia que não saiba sobre o tema e sobre o assunto. E assim, é um local também de acolhimento. Eu acho que é um local que a gente se vê todo mundo na mesma situação. Então, assim, a gente se encontra parecendo que todo mundo é da mesma família. Sim. É uma grande família. E você? Como é que tá seu filho? A gente se conhece, a gente conhece o filho, a gente conhece aquela família, como tá grande, enfim. E aí, muitas das vezes, a gente já teve uma vez que nós fomos em uma que ela tava com o filho nas costas, assim, e ela começou a chorar, e ela disse que era a primeira vez que ela tava chorando, porque ela se sentiu à vontade ali, porque todo mundo entendeu porque ela tava chorando, porque na casa dela ela não podia. Então, assim, esse dia é muito emocionante pra gente, a gente, assim, se encontrar, se reconhecer, saber que todo mundo ali vai estar falando da mesma coisa, ninguém vai olhar... Linha, né? Exatamente, todo mundo ali tá na mesma situação. Então, se meu filho fizer qualquer coisa, tá tranquilo. Não sei, então aquela mãe sabe o que eu tô passando. Sem contar um detalhe, Débora, a gente sempre tem muitos profissionais que são nossos amigos que estão nesse momento, inclusive Débora, desde sempre. Então, a gente também
também está acolhida entre o grupo, mas a gente também tem profissionais que nos enxergam também. De verdade, entendeu? Então, até isso a gente tem. E a gente tem a nossa corrente do bem, acho que é por isso que a gente falou corrente do bem. Porque as pessoas que participam junto com a gente são exatamente essas pessoas. Normalmente, essas pessoas que querem, realmente sabem disso, estão junto com a gente, né? Assim como a Débora, a gente tem outros que estão desde o comecinho, quando nem sabia se aquilo ali realmente a gente, né? Mas vamos lá, né? Então, assim, esse dia é um dia, assim, muito importante pra gente. Aí tem muitas pessoas que falam assim, mas vocês vão comemorar o autismo? Sim, se for pra comemorar o meu filho, sim, por ele estar aqui até hoje, sim. A gente não romantiza o autismo, a gente não vai pra lá dizer que ele é lindo, ele é maravilhoso, não é. Não tem dificuldade. Ele é muito difícil, é dolorido, a gente luta o tempo inteiro por isso, mas é um dia, sim, que a gente pode dizer que a gente a cada ano vem conquistando um espacinho, até mesmo da caminhada. Sim. Como a gente falou agora, cada ano ela tá melhor, então a gente tá sendo mais vistos, a gente tá conseguindo passar alguma mensagem de alguma forma. E mais apoiadores, né? O Centro de Desenvolvimento Cuidar, ele está sempre apoiando, né? Já há alguns anos. E sempre que puderem, estaremos aqui. Se você se interessa pela causa, quer desenvolver mais informações, quer divulgar e ajudar, né? A impulsionar essa caminhada, independente de ser do município de São Gonçalo ou não. É só buscar, entre em contato com a gente, né? E seja um apoiador da causa, né? Através da caminhada, por exemplo. É uma ótima iniciativa, né? Gente, vamos ter que encerrar. Tinha tanta pauta aqui, mas assim, é muita mulher junto, né? Muita hiperatividade aqui na mesa. Um dia é pouco, a gente toma café, almoça. Não, já vi que assim, 2 horas da próxima vez, diretor, né? Então, foi um prazer. Primeiro, quero agradecer a minha co-host, a Fabrícia, que hoje eu vou levar uma pessoa para me ajudar. Foi um prazer receber você, tá? E quero agradecer a vocês. Foi lindo demais, foi emocionante. Seguramos aqui, né? Seguramos bem. E assim, eu quero dizer para vocês que o que vocês precisarem nessa trajetória, estamos juntas. Tá? Na intensidade e na amplitude, né, dessa frase. Não é aquele tamo junto que na hora H... Não, tá? Então, vocês podem contar. Quem quiser encontrar vocês, quem quiser apoiar a caminhada, quem quiser auxiliar, eu queria que vocês deixassem, então, agora... um canal, né, de acesso, como que a gente faz para encontrar vocês, rede pelo social. Instagram, né, o Instagram meu é Gisele Paranhos, né, então é fácil, me chama no direct que a gente troca uma ideia, não tem problema. Priscila também? Priscila Baleiro, com 2 L, sem I. É só entrar em contato com a gente lá, que a gente vai estar passando todas as informações. Então já sabe que dia 5 de abril tem um horáriozinho reservado lá pela manhã no centro de São Gonçalo. A gente também estará em todas as outras caminhadas que a gente puder, porque a gente entende que nossos filhos são autistas em qualquer lugar. Isso. Agradecer a você. E assim, uma coisa que eu vou falar aqui, que eu já falei pra você, né? Não posso nem me emocionar no final, né? Não. Então, eu acho que a Débora hoje, ela tá nesse local, assim, ela tá... Onde ela tá, eu conheço a Débora há bastante tempo. E em um momento bem difícil da minha vida, o Davi, ele não teve que parar as terapias. E a Débora, ela se prontificou a atender o meu filho com uma outra terapeuta no espaço dela. E eu acho que hoje, onde ela tá, né, onde ela chegou, e todo o profissionalismo dela... É por conta desse olhar diferente que ela teve, né? E é por isso que eu acho que hoje ela tá junto com a gente. Até hoje, né? Na caminhada, porque ela realmente tem esse olhar diferenciado. Então, assim, eu quero te agradecer. Agradecer pelo espaço. Agradecer por você ter esse olhar diferente. Porque a gente ser mãe, a gente leva para casa, a gente sabe realmente, né? Mas ter um profissional que tem esse olhar, muitas às vezes conquista um espaço, conquista um lugar e aí esquece, né? Pensa só... Exatamente. Isso é legado. Exatamente. E ela não. E assim, quando eu conheci Débora, o espaço era um outro, era bem menor. E assim, pro meu filho, numa época que ele estava bem difícil, realmente parar a terapia naquele momento, ia ser muito difícil. Então, talvez, assim, as pessoas esquecem, mas a gente não. A gente então, gratidão pra sempre. Então, eu acho que hoje, se ela tá nesse local, assim, eu acho que é muito merecimento mesmo. Então,
Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, obrigada por a gente estar aqui. Gratidão, tá? Né? Muita gratidão. Chorei, não teve jeito. Aqui, aí eu usando todas as técnicas da psicologia. Isso. Você viu que eu fiquei bem até o final, né? Você viu? Sim, Tentei. como ainda tem um próximo episódio, eu não posso, né, fazer. Gente, mas fechando, né, eu que agradeço, né? A gente faz realmente porque a gente entende que se a gente recebe, a gente tem que multiplicar, né? Mas eu costumo dizer que lá, há mais de 20 anos atrás, eu decidi pela psicologia, foi para ser psicólogo, não foi para ser milionária, não foi para ser empresária, não foi para ser administradora de uma clínica. Foi para ser psicóloga. Em tudo que me impeça de estar ali atuando, né? Então, eu ainda luto contra o desejo, né, que as pessoas tentam implantar aí de consumismo, de crescimento, porque eu falo assim, eu luto na negação, dizendo, não é o que eu quero para mim. Eu quero ser psicóloga, né? Então, para mim tá lindo, né, o que eu faço, porque e é desse tamanho que eu quero, né? Porque eu quero ser psicóloga e muitas das vezes você cresce, você deixa de ser, né? Então, se o que muito tem acontecido, né? Infelizmente. Então, o crescer vai me tirar da psicologia, né? Vai me colocar como administradora. E eu nunca quis ser administradora. Eu quero ser psicóloga. Então, nós, enquanto profissionais liberais, a gente precisa também ter esse olhar, né? Então, eu que agradeço. Podem contar mesmo, tá? E, pessoal, vamos ter que encerrar esse episódio, por favor. Eu quero agradecer foi umas 3 vezes já, gente. Que acompanharam a nossa conversa até aqui. Então, em breve, né, vai acontecer aí a caminhada. Um beijo para todos vocês. Compartilhem, comentem. Com certeza nós falamos aqui de coisas importantíssimas, temas extremamente relevantes. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir um pouquinho, que precisa de mais saber acerca dessa causa, então compartilha lá. E é isso, acompanhem aqui, não só no Instagram, mas no YouTube, né? E um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.